Tá, então vamos lá. Troféu Kyrie Irving de frase do ano. Eu me preocupei muito com isso. Eu sei que é um troféu divertido, então ao longo do ano eu fui separando e quando eu fui ver eu separei coisa demais. Mas é legal. A gente começa com o Steve Nash. Lembra que o Steve Nash estava na NBA essa temporada? Pois é, né? Não foi um técnico muito bem sucedido. Antes da temporada começar, ele falou assim, abre aspas, falaram que o Kevin Durant queria que eu fosse demitido. Teve esse boato mesmo. Uhum. Mas eu pergunto a vocês, que tipo de família nunca teve uma desavença? Fecha aspas. Bom, Steve Nash, Ai, tadinho. você não estará no Natal ou no Dia de Ação de Graças, já que vocês estão aí na América do Norte, porque teve bastante desavença nessa família. Ai, que dó. É isso, né? A estrela do time em que você trabalha quer que você seja mandado embora, vá pro olho da rua e você tem que soltar umas groselhas como a desavença normal, né? Tipo, Durant que é sua cabeça. Uma semana depois, Media Day, um monte de repórter. E aí, Nash? Não é difícil, difícil. Falando em Media Day, tivemos uma grande frase de Patrick Beverley sendo anunciado pelo Los Angeles Lakers e falando como é para você jogar com duas lendas da NBA como LeBron James e Anthony Davis. E ele falou, abre aspas, não sou eu que vou jogar com eles que vão jogar comigo. Eu estava nos playoffs na temporada passada, eles não estavam. Tem uma diferença aí. Incrível autoestima, né, do Patrick Beverley. Tá de parabéns. Ele é coach de si mesmo. Inacreditável. Me lembrou a frase do Rorschach, do Watchmen. Leia os quadrinhos do Watchmen, em que ele é preso no mesmo presídio em que tem bandidos que ele ajudou a prender. E ele fala, não sou eu que estou preso com eles, são eles que estão aqui presos comigo. É exatamente a mesma vibe. Vocês que estão presos com o Patrick Beverley no seu time. Esse entrou no personagem, mergulhou no personagem, se afogou no personagem e tá perdido pra sempre. Entrou no personagem e descobriu que ele nunca existiu. Que ele é só um personagem. E nem é tão bom assim o personagem. Nem foi tão bem escrito. Frase de Zion Williamson, também na pré-temporada isso. Ele falou assim, abre aspas, não importa o que o mundo diga, eu tenho que lembrar de quem eu sou e me manter fiel a isso. É o que o Naruto fez. E é o que eu vou fazer. Fecha. Essa frase, inclusive, inspirou uma camiseta. Temos uma camiseta da Caphead. Dá uma espiada, o link tá lá no bolapresa.com.br. Eu já me choquei várias vezes ao longo dos últimos anos com... Tô ficando velho, né? Esses novos jogadores cada vez mais jovens. Mas o Naruto ser, tipo, livro de cabeceira do Zion me pegou desprevenido. Eu tava acostumado da minha época como professor, porque eu tava sempre apresentando para eles ideias filosóficas de autores consagrados, e eles me respondiam, caramba, tem uma coisa muito parecida naquela música do Charlie Brown Jr. E aí, não dá pra ficar bravo, porque é uma questão de repertório, sim, né? Claro. Eles conhecem meia dúzia de coisas. Não O Zion conhece Naruto, como é um grande feito pro adolescente em questão fazer essa conexão. Exato, é uma conexão difícil. Quer dizer que ele entendeu o que você falou, provavelmente. Se ele encontrou no Charlie Brown, provavelmente ele não entendeu. Mas tudo bem, eu acho o exercício é importante. É que o Danilo ainda não leva o jovem a sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Não, é sério. Joe Mazzulla, o próximo, técnico do Boston Celtics. Não sei se vocês lembram, mas a parte da família real britânica estava nos Estados Unidos, Príncipe William. Foi lá assistir um jogo do Boston Celtics e perguntaram para ele, você viu que a família real estava no ginásio? O que você achou? E ele falou, Jesus, Maria e José estavam no Garden hoje? É a única família real que eu conheço. Nossa, lacrou, hein? Lacrou? Lacração cristã, quem diria? Lacrou, Mazulão. Toma essa, seus britânicos. Seus colonizador. Engraçado que ele conseguiu irritar grupos muito opostos, né? Porque ele conseguiu ser contra a monarquia e aí ele foi ultracristão. É isso aí, é o jeitinho dele. E sabe quem é o próximo, Danilo? Quem sempre tem aqui todo ano. Já venceu, aliás. Bradley Beal. Ai, adoro. Frasista Bradley Beal. Já comprou o livro de aforismos do Bradley Beal? Não comprei, mas compraria se existisse. Diria até, ousaria dizer que ele é melhor frasista do que jogador de basquete. Ele assinou, né, na temporada passada a extensão, lá o super máximo, que deu o direito dele de vetar qualquer troca. A gente sabe bem disso agora, que ele foi trocado. E perguntaram pro Bradley Beal. Bradley Beal, mas o time não tá numa boa situação, né? Não dá pra... Vocês não parecem que estão brigando por título nem nada. Por que essa extensão com o Washington Wizards? E ele respondeu, abre aspas, não tinha outras equipes no mercado. Tô sendo honesto.
Não tinha nenhum lugar que eu podia ir e falar, vou ganhar ali. Fecha aspas. Ele só foi muito, muito sincero. Eu não tinha lugar pra ir, por isso que eu tô aqui. Na época, naquele momento, era o maior contrato da história da NBA, não era? Isso. Você assina o maior contrato, te perguntam por que você assinou e você responde, não tinha pra onde ir. Imagina como revoltado Melhor que nada, ficar... Né? Não, sério. É pra enlouquecer a diretoria, pra enlouquecer os torcedores. É só muito desrespeitoso. Mas falando Porém, sincero. Porém, rela Sincero, total. sincero. Né? Troféu rela total vai pro Bradley Beal esse ano. Mas falando em Wizards, eu queria puxar uma frase do Anthony Edwards, outro excelente frasista. Muito bom, muito bom. Outro dono de grandes entrevistas. Elite. E ele tava dando uma entrevista, acho que era para um podcast, um canal no YouTube, e tava falando de tudo que ele sabe fazer, e ele também é outro cheio de si, né? Então falando que todos os esportes que ele faz muito bem, que ele é bom no videogame, que ele é bom rapper, e aí o cara perguntou, o entrevistador falou pra ele, então você é bom no basquete, no futebol, nos videogames, no rap, tem alguma coisa que o Anthony Edwards não sabe fazer? E ele falou, vencer o Wizards. Não consegue vencer o Wizards? São 6 jogos e 6 derrotas na carreira dele. E no meio da entrevista foi o que ele lembrou. Não consigo ganhar do Wizards. Então, mas é que ele sabe disso, né? Não, ele não deve dormir à noite, é o Wizards. Nossa, é por ser o Wizards. Eu imaginava que ele nem saberia dessa estatística, que alguém teria que encontrar no troféu 880. É humilhante demais. Ele nunca ganhou o Wizards. 3 anos na NBA e nunca ganhou o Wizards. Que loucura. Bom, temos uma frase do Derrick Rose, Danilo, que eu acho que talvez algum aluno seu poderia citar quando algum filósofo comentasse sobre, não sei, a persistência do tempo. Perguntaram pra ele sobre o Hall da Fama, se ele acha que ele vai pro Hall da Fama, se ele sonha em ir pro Hall da Fama do basquete. E ele falou, tanto faz, em 200 ou 300 anos ninguém vai se importar com quem tá no Hall da Fama. 200 ou 300 anos. A noção de tempo do Derrick Rose é outra. É outra. É o que a gente falar, não, porque daqui a 4,5 milhões de anos não vai sobrar absolutamente nada aqui na Terra, então não preciso me preocupar com isso. O Patrick Beverley é o Horshack, o Derrick Rose é o Dr. Manhattan. Exatamente. Sentado em Marte, vendo o tempo do passado e do futuro simultaneamente. É outro nível. Eu, se estivesse no Hall da Fama, ia perder o tesão agora. Mas por quê? Porque daqui a 300 anos, né? Talvez alguns arqueólogos se importem, né, com o Hall da Fama. Adorei. Que ele acha que é 300 anos o que vai apagar o Hall da Fama, né? Temos também uma frase do Luka Doncic, essa foi bastante comentada, virou também camiseta no Bola Presa, que é depois que ele fez sei lá quantos mil pontos, que ele falou na entrevista, tô cansado pra diabo, preciso de uma cervejinha pra me recuperar. Isso, eu quero uma cerveja. A Recovery Beer do Luka Doncic virou camiseta, também foi uma boa frase. E envolvendo o Luka, tivemos uma boa frase do Greg Popovich, que ficou mais legal por causa do jogo. Fala, qual que é o plano pra vocês parar o Luka Doncic? E o Popovich falou, 50 pontos, esse é o objetivo. A gente vai segurar o Luka Doncic a menos de 50 pontos. Ok. Essas são as expectativas. Essa é a frase do Popovich. Tem que abaixar bem as suas expectativas defensivas. Né? E sabe qual foi o mais legal de tudo? O Doncic fez 51 e o Spurs perdeu por 1 ponto. Incrível. Um homem de visão, o Popovich. Ele sabia qual era o número mágico. O Popovich chega no banco, no vestiário, esculacha todo mundo e fala, porra, 49 a gente tinha vencido, era só seguir o plano. 49. Nossa, muito boa, hein? É outro nível. Incrível. Próxima do Giannis Antetokounmpo. Depois de uma sequência ruim na temporada, perguntaram se estava em modo pânico, o Bucks. E ele falou, não estamos em pânico. Vocês já viram aquela cena do... Como é que vocês chamam aqui? Porque ele tava pensando como é que chama em inglês, claro. já que ele assiste em grego. Como é que vocês chamam? Bob Esponja. É muito engraçado ver uma pessoa fazendo um baita de um esforço pra lembrar uma coisa como Bob Esponja. Deve ser muito legal Bob Esponja em grego. Ele entra dentro do seu cérebro e procura alguma coisa, fica louco e começa a queimar tudo. Eu me sinto assim às vezes. Quando perdemos, as coisas acontecem. Mas tá tudo bem. A referência que ele precisava é o Bob Esponja atacando fogo dentro do cérebro dele. Olha, não é possível. Nossa senhora. E tem outra frase do Bucks, Danilo, pra mostrar como a saúde mental tava boa no Bucks. É de um jogo contra o Raptors, em que o Brook Lopes foi expulso porque ele brigou com o Gary Trent Jr. e aí ele pegou a faixinha que tava na cabeça do Gary Trent Jr. e tacou longe, arrancou da cabeça dele
Ele falou, mas Foi muito engraçado. o que aconteceu? E aí o Brook Lopes falou, aquela faixa tava me deixando maluco. Eu tinha que fazer alguma coisa, ela tava falando comigo. Sabe quando serial killers dizem que o cachorro no apartamento tava falando com eles? Aquela faixa tava falando comigo. Ele se comparou com um serial killer? As pessoas não escutam o que elas estão dizendo? Ele precisa de ajuda psiquiátrica imediatamente. Mas em vez de matar ele, arrancou a faixinha de um colega de trabalho. O cara se comparou com um serial killer em surto. Tudo no bom humor, Daniel, na brincadeira. Nossa. Na leveza, na resenha. Sim, não. Na leveza, se comparar com o Bob Esponja. Tem uma do Tom Thibodeau, Danilo, que também já participou desse prêmio falando dos computadores. Quando o computador apanhou, ele falou, computadores fazem parte da NBA. E ele falou uma frase que em inglês é perfeita, em português nem tanto. Em inglês ele falou que winning, vencer, is more fun than fun is fun. Então, tipo, mais divertido do que a diversão é divertido. Isso. Mas como fun fica tudo igual, mas a frase é essa, ganhar é mais divertido do que diversão é divertido. É mais divertido do que a própria diversão. É bonito, escrevi um haikai aí. E ele mostra como ele é mais um desses loucos que só vê por prazer em sorte vencer. Existe o esporte profissional, senão eles iam morrer na sociedade. Ele, pelo jeito, Brook Lopes, que ia ser um serial killer. Bom, frases de técnicos, temos mais duas. Uma é do Michael Malone, técnico campeão com o Denver Nuggets, que falou, Danilo, você tem que pensar bem. Ele falou, Jokic não ganhou seu terceiro prêmio de MVP porque os eleitores não quiseram votar nele. Quem vota no prêmio não quis votar nele, então ele não ganhou. Que é o óbvio do óbvio do óbvio. É como dizer que a água te molhou porque ela é molhada. Exatamente. Por que não votaram nele? Porque quem vota não quis. Por que o Denis Botando não é presidente do Brasil? Porque ninguém quis votar nele. Isso. E aí, como não votou, ele não ganhou a eleição e ele não é presidente. Perfeito, é uma explicação que certamente é verdadeira. É verdadeiro, então Michael Malone, zero mentiras. Eu não sei como tirar o prêmio dele, porque é uma frase sem erro nenhum. Todas as frases dá pra contestar de certa forma, essa não dá. Eu acho que ele quis dizer que as pessoas poderiam ter votado, deveriam ter votado, mas não quiseram. Alguns achavam que ele era o melhor jogador, mas não quero votar nele de novo. Isso, mas que ele quis dizer, mas saiu errado. Na verdade não, né? Saiu muito certo. Saiu muito certo. Saiu tão certo que ficou ridículo. Frase do Will Hardy, técnico do Utah Jazz. Ele tava falando sobre, numa entrevista muito boa pro Salt Lake Tribune, sobre profissionalismo dos jogadores jovens, porque tava falando uma coisa que a gente comentou várias vezes aqui no podcast, de como o Jazz parecia o time mais feliz da NBA. Tô todo mundo rindo e parecia um time alegre em quadra. Era muito impressionante. E ele falou, a NBA transforma muito desses garotos em homens velhos. Eles estão tão preocupados em fazer tudo perfeito que você tem caras de 22 anos comendo salmão e quinoa todo almoço. É constrangedor o que estamos fazendo. E depois ele defende que todo jogador deve comer cheeseburger de vez em quando. O culpado da alegria do Utah Jazz, o responsável por isso, é que eles não estavam comendo salmão e quinoa? E eles podem comer cheeseburger e tomar uma cerveja de vez em quando, que não tem problema. Ele acha que o pessoal tá muito bitolado com ser muito profissional o tempo inteiro. Aí você chega na NBA e fala, você tem que levar muito a sério porque isso aqui é sua vida. E aí tem uns caras de 22 anos que nunca tomam uma cerveja ao longo da temporada ou saem à noite pra ir num restaurante. Achei muito legal, mas é que eu não como salmão. Se comesse então quebrou salmão... todo. Não, se me dessem salmão e quinoa pra comer todo dia, eu ia ficar muito feliz. Mas, enfim, entendi a ideia. É a comida mais saborosa do mundo. Não gosto de salmão? Gosto, mas... Não gosto de quinoa? Não gosto nem não gosto. Ela tá lá. Sabe me preparar? Ela tá lá, existindo. Nunca ofendeu ninguém, né? Mas entendi, muito legal. Não é a primeira opção de casamento de ninguém também. Mas faz sentido. Então o Jazz estava feliz, estava tomando milkshake. Yeah. E por fim temos uma frase de JaVale McGee. Ele entrou no jogo do Dallas, não estava tendo minutos em quadra, mas entrou para pegar rebote ofensivo, essas coisas, sofreu uma falta, tinha que fazer os 2 lances livres, faltando 0,4 para ganhar o jogo. E aí ele fez um e errou o outro. E aí foram perguntar para ele depois, o jogo foi pra prorrogação. Ele falou, pensando bem, é disso que grandes filmes são feitos. Não joguei a temporada inteira. De repente estava em quadra e tinha que acertar aqueles 2 lances livres para vitória. Infelizmente errei um deles e fomos pra prorrogação. Acho que o filme vai direto para DVD, não vai ser lançado no cinema. Porque o filme é disso mesmo, né? O herói improvável, o cara que já estava esquecido no banco, ele tem que entrar, ele ganha um protagonismo completamente inesperado, mas ele errou.
Não errou os dois, que perderia o jogo. Não acertou os dois, que ganharia o jogo. E que levaria o filme dele pro cinema. Acertou um. Deu o filme pra DVD. Aquele desenho que imita os filmes da Disney, da Pixar. Essas são as frases. Qual que você vota como sua favorita? Nossa, são muito boas, né? Essa é uma guia incrível. Aquela total do Bradley Beal é muito engraçada. Tem o Derrick Rose pensando na questão do tempo. Tem o Popovich prevendo os 49, 50 pontos do Don't. Não, o mais legal do Popovich é que quando ele falou, é ridículo. Pareceu que é só uma piada. Foi só uma piada. E aí A piada que virou profecia. Nossa, muito boa. Tem o Antetokounmpo citando Bob Esponja. Olha, que difícil, né? São vários competidores né? fortíssimos. Eu acho que eu tô entre o Popovich e o Antetokounmpo. A do Antetokounmpo é mais... Eu acho que ela se sustenta como frase. Tá a bom. do Popovich a gente precisa Dar o contexto. da vida real. Isso, perfeito. Então Antetokounmpo... Citando Bob Esponja pra dizer o que passa na sua cabeça quando eles perdem o jogo. E claro, vale a gente lembrar que a frase dele, quando foi eliminado, foi a frase mais repetida e divulgada da internet aí nesse último ano. Então, acabou virando um grande frasista sem querer. A frase do ano, nesse sentido, foi a que não existe fracasso do Antetokounmpo. Então é engraçado. Não é nada engraçado. O engraçado é o que fizeram com ela depois de ser citada a cada 5 minutos. E a cada time eliminado nos playoffs. Engraçado o que a gente fez com ela, né? Mas não. Antetokounmpo citando Bob Esponja. Então, se faltava um prêmio para a carreira do Antetokounmpo, não falta mais. Ele tem um prêmio alternativo do Bola Presa. É isso, em homenagem a todos os meus alunos que citaram Charlie Brown Jr.